Literatura e política costumam andar de mãos dadas, mas há sempre o perigo do livro se transformar num panfleto. Como não disse Che Guevara, hay que endurecer-se, pero sin perder la literatura jamás. Como é que a gente pode definir literatura política? Bom, é uma coisa muito ampla, porque eu acho que o sentido amplo é o que está certo. Esse restrito de literatura que se opõe a um determinado regime, a uma determinada situação, é uma literatura de política restrita. Eu acho que a literatura política é aquela que propõe um futuro, é aquela que tem uma preocupação social, uma preocupação de propor caminhos, propor comportamentos e propor também um jeito de escrever, uma abordagem da língua, da linguagem, que seja criativa, né? Senão não é literatura, é só política, é um panfleto, alguma coisa. E também vira panfleto quando você se opõe a uma coisa determinada como um regime autoritário, como uma ditadura, como uma coisa assim. Tá, então você diferencia de literatura engajada. Literatura política é uma coisa, engajada é outra. Pois é, a literatura engajada, ela é política, mas a serviço do seu engajamento político. Ela não é uma literatura engajada na literatura. Ela é engajada na ideia que você quer defender. Eu acho que o escritor que ele quer fazer uma obra política, politicamente válida, literariamente válida, ele não pode deixar um regime autoritário, uma ditadura, pautar o livro dele. Pautar para o grande público significa dizer como que deve ser, o que deve ser feito, né? Porque você tem que se manter... Você fala em ditadura, eles já escutam, já fazem, já trabalham. Estão nos vigiando. Qual será que foi o primeiro grande romance político brasileiro? Olha, eu acho que é Os Sertões. Nessa política ampla, né, de pegar uma parte da sociedade brasileira, mostrar para outra, né, aquele grau de injustiça, aquele grau de exploração, aquele grau de heroísmo daquele povo, né, tentar mostrar que os bandidos de então tinham seu heroísmo, os bandidos de então eram os fanáticos do Antônio Conselheiro, tinham seu heroísmo, tinham seus heróis, seus ideais. Então, você faz um livro político em 1902, esse livro é de 1902, quer dizer, já tem 112 anos, né? Então, eu acho que esse pode ser assim, o primeiro grande livro político brasileiro. Eu acho que há outros, por exemplo, as tentativas indigenistas. Você pode ver um que não é romance, As Cartas Chilenas, do Gonzaga, né? Você tem a proposta de Zé de Alencar, que era também um nacionalismo, que era uma política da época, né? Quando você tem um país dominado por outro, governado por outro, que o Brasil era governado por um sistema português, e como você opõe essa cultura a essa cultura portuguesa, uma cultura brasileira, pode ser que até que errado, um indigenismo meio romantizado, mas isso não interessa. Era uma atitude de oposição, de afirmação do país, da raça, né, do povo brasileiro, da sociedade brasileira perante uma cultura estrangeira. Eu acho que isso é Quer dizer, nós temos uma série de obras políticas que eu acho que se colocaram ao longo da história não como obras políticas, não são vistas hoje como obras políticas. Eu acho que, didaticamente, as escolas, pelo menos as universidades, poderiam fazer esse enfoque. O quanto de político foi a atitude desse autor nessa época. E hoje em dia, será que a literatura política não está embaixo? Não foi trocada por uma literatura de preocupação mais mercadológica ou mais centrada no indivíduo do que nas coisas maiores? E isso aí é uma coisa importante, que eu acho que tem afastado muito autor, digamos, que confiava
numa continuação de questionamentos, numa curiosidade do público para esses temas sociais, essa coisa que, de certa forma, uma literatura brasileira mais presente explorou e construiu grandes romances nesse tema, desse jeito. E depois também a literatura que se opôs ao regime militar. Tudo isso acho que foi havendo um certo esgotamento. Então é preciso que alguém, ou de certa forma, você consiga ultrapassar essa barreira do entretenimento, que é o que domina hoje a literatura brasileira, não só a literatura, todas as linguagens. Você vê o teatro já foi um teatro de choque, de oposição, de fazer, digamos, uma linguagem vigorosa de oposição, descobrindo temas dentro da sociedade brasileira. Começou um pouco com o Nelson Rodrigues, mas veio, depois do regime militar, veio crescendo, e a dramaturgia acompanhou, a cenografia acompanhou, a direção, tudo cresceu. Hoje o que temos? Peças de entretenimento. Predomina peças de grandes atores da televisão que vêm pescar o seu dinheirinho público ali fora do salário da TV, sabe? Todos esses autores que vão fazendo comédias ligeiras, besterol, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso faz parte, eu acho, da sociedade, faz parte da expressão dos artistas, né? Mas está faltando, eu acho, um certo interesse por essa literatura que propõe não só a linguagem, como uma preocupação mais social. Você vê que o povo que melhorou de vida não está muito interessado no outro que é mais pobre. A gente enriqueceu de uma maneira meio egoística. E isso se reflete na arte que consome. Eu quero diversão, né? Você acha que o desinteresse é dos escritores ou dos leitores? Eu acho que é dos leitores. Quer dizer, os escritores que acompanham a sociedade, leem, veem o que está acontecendo, quando eles vão ver assim, a lista dos 10 livros mais vendidos na revista Veja, na revista Caras, na revista tal, não tem um livro brasileiro, nem um livro de ficção. Na área de autoajuda tem um ou outro, né? Na área de não ficção tem aí os livros de história, os livros que, sei lá, Getúlio, o Laurentino Gomes, com os livros históricos dele. Então, são bons livros, mas na área de ficção, romances e tal, o que eles estão? Vampiro, história de não sei o quê, das reinos não sei quais, sabe? Tudo uma coisa que o autor brasileiro não se encontra ali. Não encontra ali um público que possa consumir o livro dele de uma maneira compensadora. Mas por que o público se interessa pelo de não ficção, como os livros do Laurentino, por exemplo, e não se interessa pelos de ficção? É porque eu acho que há uma vontade, exatamente nessa categoria ou nessa faixa de público que pode comprar livros, há uma categoria que quer aprender, quer se ilustrar, quer saber como foi, quer ter argumentos numa discussão. Agora, fora disso aí, ele quer se divertir. Então ele vai no Teatro do Besterol, vai comprar o livrinho dos vampiros, vai comprar, sabe, esses romances aí meio estranhos. Então não é que ele não compre livro, ele compra livros com o seu interesse próprio. Ele não parece que não tem interesse nessa ficção mais questionadora brasileira. Então você vê os livros de ficção, que eu acho os significativos hoje, eles vendem o quê? 3 mil exemplares. Quando vende muito, vende 5. Dos outros, vende 25, 30, 50. Né? Aí você pode até comentar, mas por que um Paulo Coelho vende 100 mil exemplares?
porque ele está na área do esquema internacional do best-seller. Ele publica livros que têm esse formato fácil. Qual é a maior dificuldade de um autor de literatura política? É se distanciar de uma escrita panfletária? Isso principalmente. Se você começa a fazer uma literatura panfletária, você pode ter um êxito até momentâneo, né? Mas, digamos assim, o Jorge Amado ele não vai ficar conhecido por ter escrito O Cavaleiro da Esperança, né? Ele tem outras coisas melhores, né? Eu acho que ele vai ficar, porque a morte de Quincas Berro d'Água talvez seja assim, um ponto maior que ele atingiu. A partir daí você pode ir valorizando. Que não sei quem disse que um autor tem o direito de ser julgado pelas suas melhores obras. Então, essa literatura de contestação, desses anos 70 e tal, acho que até ajudou, porque toda ela procurava uma certa criatividade, né? E colocava em quem nunca tinha lido nada um germezinho de leitor, né? O escritor de literatura política, ele quer mudar o mundo? Política é isso, é mudar o mundo, né? Não é briguinha para pegar cargo no poder. É em que você pode modificar o que está dado, né? O que está colocado. Então, as políticas se constroem em torno disso. Eu quero que continue, eu quero que mude, eu quero que melhore, eu quero que faça isso. Acho que o principal objetivo da política é quando ela regimenta um determinado número de pessoas com o mesmo número de interesse que tem essa proposta. Mas as propostas hoje estão tão diluídas, tudo tão frouxo, que é difícil.